Meus estimados alunos, nesse tempo de pandemia, devemos ser fortes, com coragem e alegria. Façamos deste tempo um aprendizado para um mundo de plena magia. A você, amado estudante, minha doce lembrança, saudade de nossas aulas. Nesse tempo precisamos perseverança. Vamos juntos vencer, confiantes na luz da esperança. A você, amado aluno, eu começo o 7º ano nossa aula com esses versos que acabei de fazer, eu mesmo para você, porque nós vamos hoje, nossa aula, atendendo mais uma vez o currículo proposto pela BNCC, pelo livro de vocês, singular e plural, do 7º ano, que também atende a BNCC, é importante enfatizar isso. Nós vamos estudar hoje poesia e poemas. Poesia e poemas. E é importante vocês saber qual a diferença, professor Marcos, que nos traz uma poesia de um poema. E eu vou explicar a vocês o passo a passo. A poesia, ela é mais sentimentalismo. A poesia, ela é mais solta. A poesia, ela é mais sem cobrança. A poesia, ela não precisa muito da rima. A poesia, ela é mais sentimentos, é mais emoção, é mais o apego às figuras de linguagem, é mais o apego à expressão figurativa, ao lado figurado. Isso é uma poesia. Você pode fazer uma poesia, digamos, para uma pessoa que você ama, sua mãe, essa semana que comemoramos a semana do Dia das Mães, e ela não ter rimas. Vai ser um poema? Não é um poema, é uma poesia. Por que é uma poesia? Porque nela está contido a emoção, está contido o sentimento, o sentimentalismo. É uma poesia, tá certo? É uma poesia. Uma música. Você pega uma música, você é embalado pelo som daquela música que nos leva, que nos faz pensar, que nos faz refletir, que às vezes até nos faz chorar. Eu acabando de ler esses versos que eu compus, eu fiquei aqui todo emocionado, né? E mesmo ele tendo rimas, mas eu fiquei emocionado, porque realmente eu estou morrendo de saudade de vocês. Né? Então, tudo isso, a poesia, ela faz com que a gente faça essa reflexão da vida, mas não é necessário ter rimas. A poesia, ela é mais solta, ela é mais leve. Isso é uma poesia, tá certo? Então, nós estamos estudando os dois gêneros, para vocês não confundirem mais, poesia e poemas. Já expliquei a vocês o que é uma poesia, e agora eu vou explicar a vocês o que é um poema. Poema é um gênero textual que apresenta uma estrutura. Qual é essa estrutura, Marcos? Primeiro, rimas. Depois, cada linha de um poema é que nós não dizemos linhas, nós dizemos versos. Quando você une estes versos, ele forma uma estrofe. Normalmente, as estrofes de um poema podem ser de 4, de 6 versos, de 10, enfim. Não importa, depende muito de quem está compondo, depende muito de quem está fazendo os versos, de quem está fazendo o poema, certo? Então, cada linha representa um verso e a união desses versos forma as estrofes, a união dessas estrofes forma o poema. O poema, ele segue uma estrutura de rima diversificada. Como é essa estrutura de rimas diversificada, professor? Digamos que você tem um poema com 4 estrofes, com 4 versos. E as rimas estão acontecendo no primeiro e no segundo verso. Nós chamamos de rimas emparelhadas. Por que emparelhadas? Porque elas estão juntinhas. Primeiro e segundo, e terceiro e quarto. Emparelhadas, porque elas estão juntinhas, ok? Se as rimas, ainda pegando um poema que tem uma estrofe com 4 versos, para você entender as rimas que nós chamamos rimas externas, que acontecem no final. Do jeito que eu fiz aqui só, pandemia rimou com alegria, que rimou com magia.
Então, observe aqui, ó. Então, se elas são juntinhas, são rimas emparelhadas. Se nós temos uma estrofe com 4 versos e a rima acontece na primeira e na última, na segunda e na terceira, nós chamamos de rimas rimas interpoladas, rimas interpoladas, ó. Primeira, quarta, segunda e terceira, rimas interpoladas, ok? Se a rima acontece, uma rima primeira com a terceira e segunda com a quarta, essa rima é chamada de rimas alternadas, ok? Então, existem 3 tipos de rimas. Existe mais, mas por enquanto nós vamos estudar esses 3 tipos. Rimas emparelhadas, quando elas vêm juntinhas. Rimas interpoladas, interpoladas, quando elas se apresentam na primeira, na quarta, na segunda e na terceira. E rimas emparelhadas, quando se apresentam o primeiro verso com... emparelhadas, quando se apresenta o primeiro... Perdão, eu estou confundindo tudo aqui. Minha cameraman está me corrigindo. Deixa eu voltar e explicar de novo. Rimas emparelhadas quando acontece primeira e segunda, terceira e quarta, ok? Rimas interpoladas. Primeira, quarta, segunda e terceira. E rimas alternadas, quase que não saía, acontece com primeira, terceira, segunda com a quarta, tá certo? Isso são as rimas alternadas. Então, isso faz parte de um poema. Um poema, ele não pode ter um verso muito grande, igual como se você estivesse escrevendo um parágrafo. É o que nós chamamos de melodia de um verso, ou ritmo de um verso. Observe que se você começa o verso com um padrão de 10 sílabas, todos os outros versos ele tem que ter 10 sílabas, ok? Então é importante que vocês observem nisso. O poema, ele observa, para que ele seja realmente um poema, ele tem que ter essa estruturação, ter essa estrutura, tá certo, galerinha do 7º ano? Então, vai ficar aí a dica para vocês. Vocês vão aí, clica no nosso canal, vai lá, compartilha nossas videoaulas, dá o like, né? Se inscreve quem ainda não se inscreveu, faz com que outras pessoas conheçam o nosso canal, porque isso é conhecimento. Num tempo de pandemia como esse, muitas pessoas talvez estejam precisando de uma aula como essa. Então, nós precisamos da ajuda de vocês, tá certo? E daqui a pouquinho, logo após o vídeo, nós vamos deixar a nossa atividade para vocês. Um abraço e até a próxima aula.